Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 12. O pastor não deve gostar de mim. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que ela se sinta aceita pelo teu imenso amor, demonstrado na cruz através de Jesus. Que ela compreenda que há cura para a sua identidade, que ela é filha e filha amada de um Deus Todo-Poderoso, que ela pode chamá-lo de Pai, que ela possa ser livre de mágoas, ressentimentos, julgamentos, fofocas, ira, inveja, relacionamentos despedaçados e possa ter livre acesso ao teu propósito de restauração sobre sua vida e todos quantos a cercam. Eu oro por mulheres em nome de Jesus. Amém. Estratégia de número 2. Derrubar jovens ministros antes que eles possam derrubá-lo. Conheço pessoas que hoje já não estão em meu ministério porque morderam a isca do inimigo. Não só abriram a porta para a discórdia, mas a convidaram para entrar. Deixe-me contar 2 exemplos diferentes que eu observei pessoalmente. O primeiro incidente ocorreu há muitos anos, quando eu comecei a ter uma sensação de morte em nossos encontros semanais. A atmosfera parecia pesada, então notei que sempre que abordava grupos que estivessem conversando, todos de repente ficavam em silêncio. Eu tinha a estranha sensação de estar invadindo. Pessoas de quem eu fora próxima há muitos anos pareciam desconfortáveis em minha presença. Tentei descartar esses sentimentos porque eu acreditava que essas pessoas eram minhas melhores amigas. Muros que não se viam continuaram sendo erguidos em todo lugar. Um dia uma das pessoas com quem eu normalmente almoçava não quis mais sair para almoçar comigo. Também notei que ao conversar sobre algo que eu queria fazer no ministério ou que eu acreditava ter ouvido de Deus, eu recebia silêncio e uma sensação estranha no lugar do encorajamento habitual. Era como se todos soubessem de algo que eu não sabia e que ninguém queria me contar. Quando o caso foi revelado, o que sempre acontece, os relacionamentos foram arruinados e as pessoas recuaram em sua relação pessoal com Deus. Acredito que seja bem possível que muitos grandes ministérios tenham sido contaminados pelo inimigo por meio do uso eficiente da discórdia. O que causou essa devastação? Uma mulher que tinha praticado feitiçaria há muitos anos se envolveu em nossa igreja. Ela confessou que havia finalmente se dado conta de que estava perdida e que havia renascido e sido preenchida pelo Espírito Santo e queria que sua vida fosse endireitada. Todo mundo ficou feliz por ela. Todos nós amamos testemunhar a libertação de outras pessoas. Essa mulher logo se envolveu em várias áreas do ministério. Passou a frequentar o seminário, no qual eu ensinava 3 vezes por semana. Comparecia às reuniões semanais em nossa igreja, uniu-se ao ministério externo para os debilitados mentais e frequentava com fé todas as orações da igreja. A respeito dela, tudo parecia estar certo, mas eu tinha a sensação de que alguma coisa estava errada. Quando falo sensação errada, estou falando de algo espiritual, não emocional. Eu tinha uma desconfiança dentro de mim em relação a ela. Eu não conseguia me sentir confortável em sua presença. Queria ir embora cada vez que ela se aproximava. Um dia na oração matinal das 6 horas, passei por ela e quase tive uma palpitação. Senti em meu coração e espírito que ela estivera orando para mim. E eu não queria que ela o fizesse. Mais tarde descobri que ela estivera orando, mas que falava ao reino das trevas, enviando pragas, discórdias e outras formas de maldade sobre a minha vida. A confusão logo tomou conta da congregação. Acusações contra os líderes começaram a ser disparadas. Havia mentiras e fofocas. Era difícil saber em quem acreditar.
Pessoas que frequentavam a igreja há anos nos abandonaram e muitos eram pessoas líderes. Acho interessante que assim que a igreja caiu no caos espiritual, a suposta ex-feiticeira tenha desaparecido. Satanás, o inimigo da nossa alma, havia empregado para espalhar suas mentiras, deslanchar uma verdadeira batalha contra a mente das pessoas, tentando alguns com julgamento e crítica e morderam a isca, fofocando pelas costas. A discórdia se espalhara, uma contrariedade raivosa estava fluindo e muitos foram arrastados pela corrente. Passaram-se meses para reparar os danos dos relacionamentos, mas por fim as coisas voltaram ao normal. Hoje a igreja está florescendo e Deus abençoa muito o nosso ministério. Não só sobrevivemos ao ataque, como também tornamos-nos mais fortes por ele. Aprendemos uma lição que nos manteve fora da armadilha de Satanás. Em muitas ocasiões. No entanto, alguns dos indivíduos envolvidos ficaram estagnados e não progrediram. O outro exemplo de como Satanás, o inimigo, tenta destruir jovens ministérios envolve a igreja que eu mencionei no começo deste capítulo. Neste caso, a discórdia entrou na igreja por intermédio do líder e da esposa. Eles eram muito sensíveis e ficaram ofendidos quando membros da congregação sentiram que Deus os estava convocando para deixar a igreja e ir para outro local. Quando acontecia de o líder e sua esposa encontrarem pessoas que haviam deixado sua igreja, eram rudes com eles. Esse casal fomentava a falta de perdão em seus corações. Queriam controlar suas ovelhas, não guiá-las. Se eles queriam que determinada pessoa se envolvesse em certo programa da igreja e se essa pessoa se negasse, eles logo lhe davam um gelo. Eles me corrigiram e me colocaram no ostracismo por muitas vezes. Uma delas por ensinar a palavra. Dave e eu fomos anfitriões de um encontro em nossa casa por 2 anos antes de passarmos a frequentar a igreja. E sentimos que deveríamos continuar a fazê-lo depois de ingressar na igreja. No entanto, o pastor achava que Dave deveria ensinar no encontro em casa, e não eu. Como quisemos obedecer à vontade de Deus, Dave tentou ensinar e eu tentei ficar quieta. Mas isso não funcionou e voltei a ensinar. Eu tenho a vocação para ensinar, e Dave não. Não importa o que os outros pensem ou digam, precisamos agir de acordo com o que Deus planejou para nós. Outra vez, Deus pôs em meu coração que eu deveria comprar 10.000 panfletos e organizar um grupo de mulheres que os distribuiriam nos shoppings uma vez por semana. As mulheres eram todas minhas amigas e eu mesma iria pagar pelos panfletos. Meu objetivo era distribuí-los todos em 6 semanas. Achei que pudesse passá-los às mãos das pessoas que frequentavam o shopping e colocá-los em para-brisas nos estacionamentos, até que os 10.000 panfletos se esgotassem. Nunca me passou pela cabeça que precisaria de permissão do pastor para fazer isso. E porque eu não fiz, ele me repreendeu, dizendo que eu arruinaria meu casamento, se eu não me submetesse ao meu marido. Mas não era Dave que tinha um problema comigo. Era o líder quem tinha. Ainda outra vez, esse líder espiritual da igreja me reprimiu por eu estar expulsando demônios. Finalmente, nosso nome foi removido do boletim da igreja como um dos lares aprovados para o encontro semanal. Esse tipo de tratamento aconteceu com muitas outras pessoas da igreja além de nós. Esse líder achava estar fazendo a coisa certa, mas na verdade estava convidando a discórdia para entrar na igreja por meio do seu orgulho e da sua insegurança. Dave e eu tivemos vontade de deixar a igreja e passar a frequentar outra, mas Deus insistiu que não partíssemos com raiva ou com falta de perdão em nosso coração. Éramos jovens cristãos à época, mas já sabíamos que não valia a pena nutrir mágoa contra esse líder ou contra qualquer outro líder da igreja. Semana após semana, esperamos que Deus nos liberasse. Semana após semana, víamos a quantidade de frequentadores declinar. Uma vez, durante minhas orações, tive uma visão de que estava comparecendo a um funeral. Não entendi completamente a visão, mas percebi que o funeral era da própria igreja. A igreja estava morrendo. Aquela igreja que eu frequentava. Restava cerca de umas 100 pessoas na congregação, quando Deus finalmente nos liberou para frequentar outro templo. O número gradualmente mingou até 0, e a igreja teve que fechar suas portas. O ministério desse pastor foi, por fim, redimido, e mais tarde ele passou a ser empregado por Deus em outros ministérios.
Quando me lembro dessa situação e de alguns membros daquela igreja, surpreendo-me ao notar quantos deles têm ministérios bem conhecidos nacionalmente. Muitos desses ministérios nem haviam nascido, existiam apenas no coração de Deus. Outros estavam nos primeiros passos. Acredito que o inimigo tenha querido destruir esses ministérios antes que eles pudessem destruí-lo. O inimigo quer atacar e devorar os jovens. Ele ataca os bebês e as criancinhas do reino porque elas não sabem como se defender. Sou agradecida a Deus, pois havia alguém orando por mim. À época. Talvez eu nunca saiba quem foi, mas sei que as orações de alguém foram empregadas para salvar-nos das garras da discórdia em mais de uma vez. Uau! Sabe, muitas vezes nós passamos por situações em nossa vida em que alguns líderes tentam nos manipular. Por isso é importante conhecermos a palavra de Deus, estarmos alicerçados nessa palavra e não permitirmos que as estratégias de discórdia, de engano, de intriga ofusquem aquilo que Deus tem falado aos nossos corações através da sua palavra. Um grande beijo, fique com Deus e até a nossa próxima leitura.